A derrota colorada aqui no estádio Heriberto Wilson para o Atlético Mineiro no último minuto de partida machucou o grupo de jogadores. Alan Patrick, depois do lance que decidiu a partida, desabou no gramado e ficou indignado pela falha ou pela disputa que acabou perdendo para Hulk. Na saída de campo, os jogadores falaram no gosto amargo por esta derrota e também falaram sobre os méritos que o goleiro do Atlético Mineiro teve na partida. Eduardo Cudê destacou o bom desempenho, mesmo com várias mudanças sendo propostas na equipe em função de dificuldades que o time vem tendo em função dos desgastes e dos desfalques ao longo dos últimos jogos, mas o grande problema vem pela frente, porque com o terceiro cartão amarelo de Lucas Alario e com o terceiro cartão amarelo de Wesley, o Inter não tem centroavantes para enfrentar no domingo o Criciúma neste mesmo Heriberto Wilson. A gente fala também do mercado da bola, porque o Inter já começa a fazer os seus primeiros movimentos para a janela que abre no dia 3 de julho. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 26 de junho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter esteve em campo contra a equipe do Atlético Mineiro no estádio Heriberto Wilson e perdeu pelo placar de 2-1. Mas foi uma partida onde o Inter, sim, acreditem, teve um bom desempenho. Saiu atrás em um lance de bola parada, um gol marcado pelo Cadu, em que a bola desviou no meio do caminho. O Inter foi atrás, buscou o empate, criou oportunidades, poderia ter virado a partida, fez alterações para colocar o time para frente e no último lance de jogo acabou sofrendo um gol de Rômulo, que deu números finais ao confronto. Nesse vídeo eu falo sobre quem jogou bem, quem jogou mal, um resumo da partida, é só clicar aqui para assistir. Mas eu já quero repercutir a saída dos jogadores, o vestiário colorado e o ambiente do grupo do Internacional depois dessa derrota que dói bastante. E o primeiro sintoma, o primeiro ato que me chamou a atenção foi a atitude de Alan Patrick no momento do gol do Atlético Mineiro na última ação da partida. O Alan Patrick ele perde uma disputa para o Hulk e ele vê o Hulk fazer o cruzamento, é uma disputa onde o Hulk ganha no corpo do Alan Patrick, ele acaba perdendo o lance. Ao cruzamento do Hulk no segundo pau e o Rômulo faz o gol. E no momento que vai a bola para a rede, o Alan Patrick desaba no gramado e dá socos no gramado, absolutamente indignado por ter participado do lance que deu a derrota para o Internacional, por ter de alguma forma sido vencido pelo Hulk no lance que determinou a vitória do Atlético Mineiro. Talvez, pensando ali, se ele tivesse entrado de alguma outra forma na jogada, ele conseguiria a roubada de bola, ele conseguiria ganhar a dividida e dessa forma o Inter não teria levado o gol. A indignação do capitão, que foi importante durante o jogo, fez uma boa partida, mas no lance capital do jogo acabou perdendo uma disputa para um grande jogador que é o Hulk e isso ocasionou o gol do Internacional. E o ambiente do Inter, o sentimento dos jogadores era muito isso, de uma certa indignação, de uma certa frustração pela maneira como que o jogo se desenhou e a derrota veio. E a gente sentiu isso no vestiário colorado através da fala dos jogadores. Eu vou trazer aqui o que os atletas falaram na saída de campo, tá? O René disse que é difícil lidar com essa derrota. Foi desatenção nossa, uma bola parada e um contra-ataque. Agora temos que buscar na próxima. É mais difícil, e o René falou sobre isso, né, de que são lances de desatenção, como aconteceu, por exemplo, lá em Córdoba contra a equipe do Belgrano, onde em 2 lances de desatenção o Inter acabou levando a virada. Foi mais ou menos esse o que aconteceu aqui no estádio Heriberto Wilson. Wesley também falou e disse: de gosto amargo, sabíamos da importância do jogo para encostar lá na frente. Foi no lance final, agora é focar na próxima partida. Ele falou também sobre a função que ele exerceu na partida, o Wesley, porque ele foi quase um centroavante. Ele disse: acredito que quando sair para fazer algumas jogadas, acabou ficando sem referência e isso pode ter prejudicado. Fizemos um bom jogo, poderíamos ter vencido. E ele falou também de valorizar o goleiro adversário, que fez grandes defesas. Num lance do Wesley de cabeça, num chute do Bruno Henrique, acabou fazendo um milagre no lance do Wesley aqui pelo lado direito também, ele fez um milagre e isso foi destacado pelo Wesley na saída dos jogadores para o vestiário.
O técnico Eduardo Cudê concedeu uma entrevista coletiva onde ele estava, obviamente, abatido pela derrota, mas ele não estava, vamos lá, indignado, ele não estava insatisfeito com o desempenho da equipe, muito pelo contrário. O Cudê ele veio, por exemplo, desarmado porque ele viu que o time dele jogou bem e todo mundo viu, e o tom da coletiva também foi esse, de que o time jogou bem, mas acabou perdendo muitas oportunidades e levando os gols que não poderia levar e saiu com a derrota. E mais ou menos essa foi a análise do Eduardo Cudê. Entendeu que o Inter com certeza não mereceu perder, mas acredita que inclusive mereceu vencer. Ele até fez um comparativo que diz, cara, às vezes é melhor empatar do que perder. Mas quando a gente vê o jogo de uma maneira em que se pode vencer, a gente tenta ser protagonista, a gente tem coragem, a gente coloca o time pra frente. E foram as trocas que ele fez. Ele, por exemplo, tira o Rômulo, que era o primeiro volante, coloca o Charles Arangues. Ele troca os pontas cansados, Wanderson e Wesley, por Gustavo Prado e Johan. E ele disse que isso pode ter tirado um pouco de altura do time na bola aérea, porque Wanderson e Wesley estão acostumados a fazer essa bola aérea defensiva em momentos de escanteio, e isso pode ter prejudicado no lance do gol, apesar de não ter sido determinante. Mas Cudê ficou satisfeito pelo fato do time ter desempenhado, do time ter criado oportunidades de gol, e isso para ele foi o principal, mesmo com várias mudanças. O Inter, por exemplo, não começou jogando com o Lucas Alário, e ele relatou isso porque o Lucas Alário não teve condições de começar jogando, porque já havia começado os últimos 2 jogos mesmo com desgaste físico. O Arangues não começou jogando porque não pôde, ainda não está pronto, e ele teve uma conversa com um grupo de jogadores na sexta-feira, aliás, na terça-feira, ontem, ainda em Alvorada, perguntando quem que tá bem para começar, e o Arangues não estava bem, e isso fez com que todas essas mudanças acontecessem. Ele jogando com Alan Patrick e Wesley no ataque, com o Thiago Meia quase como um meia, o Thiago Maia quase como um meia organizador da equipe, essas mudanças foram muito grandes, e isso fez ainda assim o Inter jogar bem. O Inter teve uma boa atuação e o Cudê valorizou bastante isso, tá? Um gosto amargo, mas ele falou sobre as falhas defensivas e ele admitiu, houve falhas em momentos de desatenção que não poderiam ter acontecido, mas que sempre que existem gols, existem falhas, que isso é comum, que isso vai ser trabalhado a partir de agora, mas o principal pecado na visão de Cudê, foi a falta de efetividade. Foram as oportunidades desperdiçadas, em especial no primeiro tempo. A do Bruno Henrique, a do Wesley, a do Alan Patrick, 3 chances pelo menos claras de gol que acabaram não sendo convertidas, e isso, na visão do técnico Eduardo Cudê, foi fundamental para que o Inter saísse com a derrota aqui no estádio Heriberto Wilson. Por último, eu quero chamar vocês para um vídeo que eu gravei na tarde desta quarta-feira, tá? Que fala sobre o mercado da bola do Internacional. Algumas informações que eu atualizei na concentração do Inter a respeito dos primeiros movimentos para essa janela de transferências. O Inter busca um substituto para Maurício e pode buscar com uma outra característica. Franco serve, teve uma atualização definitiva da direção a respeito desse jogador. Tudo isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Para fechar, gente, eu quero falar aqui de KTO, tá? Porque temos jogos nessa quinta-feira, Panamá e Estados Unidos. Odd do Panamá, 8.5. Odd dos Estados Unidos, 1.36. O Uruguai de Sérgio Rocher também entra em campo contra a Bolívia. Odd do Uruguai, 1.15. A Bolívia tá pagando 19. Joga lá na KTO, te registra. Coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!